Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, dependendo da tradução fala alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, que ali está falando fidelidade, versículo 23, mansidão e domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Diga para alguém do lado aí, domine-se. Olha aqui para mim. Deixa eu falar para você o que não é domínio próprio. Domínio próprio não provém do próprio domínio. Ou seja, domínio próprio não provém de um autocontrole, porque isso seria independência. Se você conseguisse ter domínio próprio por si só, você não dependeria de Deus. Domínio próprio também não é talento natural, porque isso seria algo inato. Domínio próprio também não é por esforço pessoal, porque senão seria uma meritocracia sua, e não uma dependência de Deus. Domínio próprio também não é inteligência emocional, e nem sabedoria intelectual, porque isso seria intelectualismo. O domínio próprio, como o texto já leu, diz que é fruto do Espírito, então você não consegue ter domínio próprio se você não tiver o Espírito, se você não for guiado pelo Espírito. É por isso que você precisa entender o que está no meio entre dependência e independência, porque são dois extremos errados. Na dependência, as pessoas elas querem que Deus faça tudo por elas, e na independência elas querem fazer tudo sem Deus. No meio dessas duas palavras, dependência e independência, existe algo chamado interdependência. Ou seja, é quando você interage com o Espírito, é quando você interage com Deus, é quando Deus age e você reage. E por isso que precisa haver uma interação com o Espírito para que você possa ter domínio próprio. Por isso que eu li Gálatas 5, 22 e 23, porque o fruto do Espírito é, lá no 23, domínio próprio. Então não confunda disciplina do corpo com domínio próprio, porque a disciplina tem a ver com o corpo. A minha esposa fez um propósito de não tomar mais refri preto, não sei o que ela tem contra os pretos. Ela fez o propósito de não tomar mais Coca e nem Pepsi, nem Barecola. E isso é uma disciplina. Existem pessoas que têm propósito de não comer pão. Existem pessoas que têm uma disciplina de acordar cedo, de ir na academia. Isso tem algo para o seu corpo, isso tem a ver com o atlético. Mas o domínio próprio não tem muito a ver com o atlético. O domínio próprio tem a ver com o profético, porque é no seu espírito. Quem está me entendendo aqui? É algo no seu espírito. Então você pode ter um corpo atlético e não ter um espírito profético, porque talvez você tenha disciplina só, mas você não tem domínio próprio. Existem pessoas que são tremendamente disciplinadas, mas elas não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem vir num culto mais do que 2 vezes na semana. Sabe por quê? Porque você não tem domínio próprio. A carne está dominando você. Você consegue jogar futebol 3 vezes por semana, você consegue levantar cedo na segunda-feira, mesmo que esteja chovendo, vento, frio, e você com dor de dente. Você consegue ir para o trabalho, só não consegue vir para o culto se o clima estiver dessa forma, porque você talvez não tenha domínio próprio. Então, por isso Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Isso é domínio próprio, você ser guiado pelo Espírito. Assim não satisfarão os desejos da sua natureza humana. Então, ou o Espírito Santo te governa e te guia, ou a sua carne te desgoverna e te desvia. Você decide. Você dá o start. Aquilo que você alimentar mais vai ficar mais forte na sua vida.
Então, ninguém se livra da sua carne. O que você precisa fazer é não alimentar a sua carne para que ela se desnutra, fique desnutrida, se desnutra e enfraqueça e não tenha mais tanto domínio sobre a sua vida. Então, o que acontece com quem não tem domínio próprio? O que acontece? Qual o reflexo disso? Qual é o efeito colateral de quem não tem o domínio próprio? De quem ainda não deixou com que o Espírito Santo desenvolvesse esse último gomo esse último dos 9 gomos do seu fruto. Em primeiro lugar, quem não se domina sabota oportunidades. E entenda que oportunidades, elas são como dinheiro perdido, irmão. Ninguém perde. Na verdade, oportunidade é transferida. É como alguém que perde dinheiro. Então uma pessoa, quando ela não tem domínio próprio, ela acaba sabotando algumas oportunidades que a vida lhe outorga, que Deus lhe faculta, que Deus lhe concede. Ela acaba desperdiçando e outro acaba achando. Então, oportunidade não é perdida, é transferida. Quando eu não interajo com aquilo que Deus me dá e com aquilo que Deus quer fazer, Deus simplesmente tira de mim e coloca em outra pessoa. Quando Judas Iscariotes se matou, a Bíblia diz que havia 2 pessoas para entrar no lugar dele. A Bíblia diz que quando Elias se achou a última bolachinha do pacote, e quando ele fala por 2 vezes em 1 Reis capítulo 18, que ele havia ficado sozinho e que só ele continuou fiel, a Bíblia diz que Deus disse para ele: não, tem mais 7.000 melhor do que você, cara. Ninguém é insubstituível, o propósito é insubstituível. Então, quando eu não interajo com o propósito, Deus tira o propósito de mim e coloca na vida de alguém que esteja disposto, que esteja disponível, que não seja tão interessante, mas que está totalmente interessado. Quem está comigo aqui, diga eu. E aí eu me lembro de um rei na Bíblia chamado Agur. Em Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9, ele ora a Deus dizendo: Deus, não me dá nem a riqueza e nem a pobreza, mas eu quero ser um crente medíocre. Me mantenha só da porção satisfatória, para que eu tenha o suficiente para mim. E no versículo 9 ele disse: não me dá nem a riqueza e também não me dá a pobreza, porque se você me der a riqueza, eu vou pensar: quem é o Senhor? Eu não preciso do Senhor, eu sou autossuficiente. Mas se o Senhor me der a pobreza, eu vou acabar roubando, eu vou acabar escandalizando o Senhor. Sabe o que eu vejo nesse carinha aqui? Eu vejo uma pessoa que não sabia, irmão, nem ser rico e nem ser pobre. Sabe aquele rico que ele tem dinheiro, mas ele não entende o propósito do dinheiro, irmão. Ele não usa o dinheiro nem para se divertir com a família, para passear. Sabe aquele rico que ele tem dinheiro, mas ele não ajuda ninguém, ele não entende que os nossos recursos na terra não é o nosso galardão, são recursos para que nós nos tornemos recursos para quem não tem recurso. Esse era o Agur, que não sabia lidar com a riqueza, não sabia o propósito da riqueza. Era a pessoa que, quando morresse, não ia deixar saudade para quase ninguém, porque não usou a sua riqueza para nada. E aí ele está dizendo: eu também não sei ser pobre. Se eu for pobre, aí eu vou achar que eu posso negar minhas contas, aí eu vou achar que eu posso simplesmente não ser fiel a Deus, porque afinal de contas eu sou pobre. Sabe aquele pobre que não sabe ser pobre, irmão? Em primeiro lugar, quem não tem domínio próprio não aproveita a pobreza para construir amizades reais. Quem não sabe ser pobre não aproveita a pobreza para construir um caráter forte e honesto. Quem não sabe ser pobre não aproveita a pobreza para construir uma fidelidade a Deus, para honrar e servir fielmente a Deus com as suas finanças. Uma pessoa que não sabe ser rico é uma pessoa que não sabe aproveitar a riqueza também.
Então, eu, por falta de domínio próprio, irmãos, eu já desperdicei muitas oportunidades. Eu já desperdicei oportunidades de boas amizades na minha vida. Eu já desperdicei oportunidades de bons empregos que Deus me deu. Quando eu comecei a trabalhar na maior loja da cidade, que era a loja Tropical, eu lembro que eu comecei a faltar na segunda-feira, ressaquinha, assim, não que eu bebesse ou me drogasse, mas... E eu acabei desperdiçando a oportunidade. Eu ganhava uma média de 10 salários mínimos. Que para Araranguá, eu tinha saído de uma empresa onde eu trabalhava numa fábrica de calçados, ganhando um salário mínimo. E Deus me tirou de uma empresa de calçados sem estudo e me colocou na maior loja da cidade, com as roupas de marcas. E eu não soube interagir com essa oportunidade. Teve muitas pessoas boas que Deus colocou no meu caminho e eu não aproveitei. Então, nessa noite, que você possa receber do Espírito Santo domínio próprio, e você possa ser um oportunista, alguém que não desperdiça oportunidade, alguém que, quando a oportunidade bater na sua porta, já levanta logo e vai abrindo, porque talvez seja a única e a última da sua vida. Quem não se domina, torna-se escravo das suas carências. E a carência é a mãe de todos os erros. A carência, uma pessoa que não se domina, ela se torna carente de holofotes, de aplausos, de palco. Quer observar uma pessoa carente? Veja o comportamento dela quando ela está aqui em cima com o microfone na mão, e o comportamento dela aí sem o microfone na mão, ou sem um instrumento. A carência, uma pessoa carente, ela se torna dominada pelo desejo de ser admirada, e aceita coletivamente. Eu falei aceita coletivamente. É uma pessoa que a plateia inteira, se tiver alguém lá no meio distraído, se incomoda. Eu já tive nesse lugar. E parece que quando você está falando em público, né, e você parece que percebe alguém que não está te dando atenção, ou está te ignorando, ou te refutando, parece que você só consegue ver aquela pessoa na plateia. Uma pessoa carente é uma pessoa que tem necessidade de validação e de bajulação constante, ser o tempo todo validado, o tempo todo elogiado, o tempo todo bajulada. É uma pessoa também que não sabe perder nada do que é seu, quer ganhar o tempo todo. O problema do carente é que nada do que vem de Deus, ou do que vem do céu, é o suficiente para ele. Ele precisa de algo que venha dos homens e que venha da terra. O Julian cantou nessa noite algo que o Asaf escreveu aqui no Salmo 73, versículo 25. Asaf escreveu o seguinte: quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu desejo mais na terra do que a ti? Quando você olha esse salmo aqui, no versículos 25, parece que o Asaf é a pessoa menos carente, parece que o Asaf é a pessoa mais bem resolvida. Mas quando você começa a ler o comecinho do Salmo 73, você vê que o Asaf, ele começa o salmo numa crise de identidade assim, ó, tremenda. Porque ele começa louvando a Deus no versículo 1, dizendo: bom é Deus para com Israel e para com o seu povo. Mas no versículo 2 ele diz: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, eu quase caí. E no versículo 3 ele explica o motivo da quase queda. Ele diz: olha, porque eu tinha inveja do ímpio, quando eu vi a prosperidade do pecador, eu me incomodei com isso. Asaf era uma pessoa extremamente carente no começo desse salmo, mas a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, o Espírito Santo pegou ele por dentro e diz: não é assim não, porque tudo que o ímpio tem só o acompanha até a porta do necrotério, mas agora aquilo que eu dei para você é eterno. É eterno, você tem um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, a glória seja para Deus.
E daí no versículo 25 ele diz: então, Senhor, eu entendo que eu não tenho ninguém no céu além de Ti, não tem nada que os homens possam fazer na terra que o céu não venha compensar. Não tem nada que os homens possam tirar de mim na terra que o céu e o Senhor não possa compensar na minha vida. Diga para alguém do lado: não seja carente. Eu, por falta de domínio próprio e por carência, eu também já fiz muitas escolhas erradas na minha vida, escolhas erradas. Terceira coisa, quem não tem domínio próprio, irmão, quem não se domina, usa a sua fé de maneira errada. Pior do que a incredulidade é a fé usada de maneira errada. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A palavra fé aparece 250 vezes na Bíblia, uma no Velho Testamento, Ageu 2:4, e 249 no Novo Testamento. A Bíblia mostra dois tipos de fé: a fé de Tomé e a fé de Jesus. A fé de Tomé em João capítulo 20, quando Tomé disse: eu só vou crer se eu ver. E a fé de Jesus em João capítulo 11, quando Jesus disse para Marta e Maria: você só vai ver se você crer. É o contrário. Então, se você quer ver algo acontecendo na sua vida, algo acontecendo na sua empresa, algo acontecendo no seu casamento, comece a crer. Quem crer vai ver, em nome de Jesus. Mas não tem coisa mais perigosa do que uma fé mal administrada, uma fé infantilizada. Existem pessoas que traem o cônjuge em nome da fé, porque acredita que o cônjuge vai perdoar. Existem pessoas que se desviam da igreja e continuam desviadas, porque acreditam que vai dar tempo de voltar. Existem pais que pararam de orar pelos filhos, pararam de jejuar pelos filhos, porque acreditam que quem tem promessa não morre. E um dia alguém profetizou para o seu filhinho, para a sua filhinha: deixa eu falar uma coisa para você, mãe, deixa eu falar uma coisa para você, pai, se o seu filho morrer hoje, sem estar na igreja, ele vai para o inferno, com profecia e promessa, dentro do caixão dele. Existem pessoas que, por causa de uma fé mal administrada, elas se endividam, elas compram mais do que podem pagar, em nome da fé, porque acreditam: não, vai dar tudo certo. E não tem coisa mais perigosa do que um crente imaturo, porque um crente imaturo, na verdade, não tem fé, ele só tem crenças. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras inteligentes é uma fé morta, é uma fé que não tem vida, é uma fé que não leva ninguém a lugar nenhum. Então precisa ter obra, ou seja, tem que haver congruência entre a minha fé e aquilo que eu faço, a minha fé e aquilo que eu vivo, a minha fé e aquilo que eu renuncio, a minha fé e as minhas escolhas. Então diga comigo: nossa fé não compensa nossa falta. Nossa fé não vai compensar a nossa falta. A fé não paga o boleto gerado pela nossa desorganização. A fé não paga contas. O que paga contas é você ser humilde, para não comprar mais do que você precisa, para impressionar quem não gosta de você com o dinheiro que você não tem. Então não adianta botar no boleto da fé: a fé vai pagar. Não paga, a não ser que o nome da fé esteja lá no seu cartão, no lugar do seu nome. Eu, por falta de domínio próprio, já fiz muitas coisas erradas em nome da minha fé, irmãos. Eu aqui, o pastor Jean, já coloquei muito boleto para minha fé pagar, e ela não pagou. Existem pessoas que, por causa de uma fé mal administradas, estão achando que podem viver de qualquer jeito e que o Senhor vai lhe salvar em nome da sua fé. Não vai. A sua fé sem as suas obras são mortas. A minha fé precisa me motivar, irmão, a ser cristão. A minha fé precisa me motivar
a jejuar, a minha fé precisa me motivar a ler a Bíblia, a minha fé precisa me motivar a vir para os cultos, a minha fé precisa me motivar a ser santo, a minha fé precisa me motivar a renunciar o meu pecado, a minha fé precisa me motivar a confessar e deixar os meus pecados. Quem não se domina, não se protege. Quem não tem domínio próprio, não se protege. Uma pessoa que não se domina, desprotege seu coração, expõe suas emoções e compromete a sua felicidade. Qualquer pessoa tem acesso à vida dela, ao coração dela. Qualquer pessoa acessa o coração dela, machuca ela, fala o que quer, faz o que quer. Eu já estive nesse lugar, irmão, de não ter domínio próprio, e por causa disso eu não protegia meu coração, por causa disso eu não protegia minhas emoções, eu não protegia o que era meu, eu deixava qualquer um entrar e ficar. A Bíblia diz em Provérbios 25 e 28, que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, é como uma cidade sem proteção. Eu não sei você, mas porque eu não tinha domínio próprio, e não tinha autoproteção, eu não sabia a hora, e nem os relacionamentos certos, para construir pontes ou muros. Então aí eu construía ponte com pessoas erradas, e eu também construía muros com pessoas erradas, porque tinham pessoas boas que queriam ter acesso à minha vida, e eu não deixava. Quando eu comecei, irmão, a entender quem eu sou em Deus, e quando eu comecei a entender que a única maneira de eu ser eu, na melhor versão de Cristo, eu preciso do Espírito Santo, porque eu pelo meu esforço não consigo, pela minha sabedoria eu não consigo, pela minha experiência eu não consigo. Por isso que Samuel falou para Saul em 1 Samuel, o capítulo 10, de versículo 6, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e Ele te mudará em outro homem. Porque muitas vezes eu saí do bar dizendo, eu não volto mais, eu não ia beber, mas eu gostava muito de jogatina, a dinheiro. E no outro dia eu estava lá de novo, eu saí muitas vezes de uma balada dizendo, eu não volto mais, mas já no outro dia eu estava pensando, que roupa que eu vou semana que vem? Porque era no meu esforço, e existem pessoas que estão a vida inteira lutando sozinhas contra os seus pecados, contra as suas fraquezas, contra os seus erros, e não entregam isso nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Você só consegue ser você com Ele dentro de você. Consiga entender isso nessa noite. Você só consegue ser você na melhor versão de Cristo na sua vida, se Cristo estiver na sua vida. Então aprenda a construir muros e pontes na hora certa e nos relacionamentos certos. Não construa ponte com pessoas erradas. Construa muro quando você se deparar com pessoas erradas na sua vida. Pastor, o que acontece com quem tem domínio próprio? O que acontece com quem tem o Espírito Santo e tem o domínio próprio na sua vida? Em primeiro lugar, quem se domina não se vinga. Não se vinga, irmão. Lembra quando você era adolescente, você começou assistindo Liga da Justiça no desenho. Sabe o que é a Liga da Justiça? É um bando de gente fazendo justiça. Aí depois você evoluiu, agora são os vingadores. Então não basta agora eu fazer justiça, eu vou me vingar. Eu vou vingar algumas pessoas de outras pessoas. Eu vou tomar partido e vou defender os oprimidos. Eu vou ser o Robin Hood, eu vou roubar para dar para quem não tem. Aí a gente evoluiu, agora não é basta os vingadores, tem que ser os mercenários, que são aqueles que são pagos para fazer juízo, justiça. Quer sentir paz por um momento? Se vingue. Você vai dormir bem uma noite, mas se você quiser sentir paz para sempre, irmão, entrega nas mãos de Deus, mas sem dizer para Ele o que Ele tem que fazer.
Porque às vezes a gente diz: Senhor, eu estou entregando aquele abençoadinho nas tuas mãos. Tu sabe, né, Senhor? Tu sabe o que tem que fazer, né, Senhor? Como diz aquele videozinho, bota pra torar. Mas pesa a mão. Mas é do seu jeito, Senhor. Oh, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a Deus, e lhes darei o troco, diz o Senhor. Quando você lê acerca da biografia de José, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 52, você vai ver que José sofreu muitas injustiças. Número 1, os seus irmãos que o venderam por inveja, porque se incomodavam com os sonhos de José. Você vê José sofrendo injustiça da mulher do Potifar, que acusou José de estupro. Você vê José sofrendo injustiça do Potifar, que preferiu acreditar na mulher dele e lançou José injustamente por 12 anos numa prisão. Você vê José, que poderia ter se vingado do copeiro, que ele ajudou a interpretar o sonho dele no capítulo 40, e disse para o rapaz: ó, quando tu chega lá, entrega meu cartão para o faraó. E a Bíblia diz que aquele rapaz que foi ajudado por José se esqueceu dele por 2 anos. E aí, quando morre Jacó, o pai de José, os irmãos dele ficaram com medinho no capítulo 50 e vieram dizendo: José, faz os teus servos. E a Bíblia diz que José chorou e perguntou para eles: quem disse para vocês que eu estou no lugar de Deus? Não sou eu que tenho que fazer justiça, não sou eu que tenho que fazer juízo, melhor dizendo, eu tenho que fazer justiça. E a justiça do justo, irmão, é não ofender ninguém, é não se ofender com ninguém, e também não precisa se defender de ninguém, porque o teu Deus se defende, o teu Deus está vendo, o teu Deus está vendo. Quando eu quero me vingar, eu estou dizendo que Deus é bobinho, que Deus não está vendo. Jacó serviu Labão por 10 anos, 20 anos, e Labão baixou o salário de Jacó 10 vezes. Davi serviu Saul por 20 anos, e Saul tentou matá-lo algumas vezes. José serviu Potifar fielmente, e Potifar o colocou na prisão. Sabe o que Deus fez? O Deus que é justo, o Deus que vinga, o Deus que coloca a mão quando eu e você tiramos as nossas mãos. Deus pegou a riqueza de Labão e entregou na mão de Jacó. Ah, você não entendeu, irmão. Deus pegou a posição de Potifar e entregou para José. Deus pegou o trono e disse: dá licença, Saul, senta, Davi. Quando você deixa Deus fazer, Ele faz. No começo parece mais complicado, no começo parece que demora, mas Ele faz. Se prepara e deixa uma coisa, deixa eu falar uma coisa: quando Deus fazer justiça, não comemore, não comemore, tenha misericórdia e chore por essa pessoa. A melhor vingança é ser diferente do seu ofensor, irmão. A melhor vingança que existe, o mais alto nível de maturidade, é quando você paga o mal com o bem. Aleluia, glória a Jesus. Diga comigo: domínio próprio. Quem tem domínio próprio não se vinga. Segundo lugar, quem tem domínio próprio é temperado e tempera. Quem tem domínio próprio é temperado, irmão, e tempera. Olha que história legal. A mulher de Ló, Gênesis 19, 26, a Bíblia diz que essa mulher, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Ou seja, uma pessoa com
alta quantidade de sal na sua vida. Eu aprendo com isso que as pessoas que não têm domínio próprio, elas estão sempre olhando para trás. E isso acaba produzindo duas coisas na vida dela. Primeiro, essas pessoas se tornam o quê? Estátua, ou estáticas, inertes. Aquela pessoa que não soma, que não faz nada. Por quê? Porque ela não tem domínio próprio. Ela está sempre olhando para trás, sempre relembrando o passado, sempre presa às injustiças. E a segunda coisa que acontece com uma pessoa que está sempre olhando para trás, porque não tem domínio próprio, essa pessoa se torna salgada demais, se torna exigente demais com ela, com as pessoas e com Deus. Se torna uma pessoa perfeccionista demais, chata demais, insuportável demais. E é como lá no Islã tem os radicais xiitas, na igreja tem os radicais chatos, insuportáveis, que estão sempre falando das mesmas coisas, presos ao mesmo passado, salgado demais. Mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós somos o sal da terra. Opa, tem meia dúzia aí na igreja. Nós somos o sal da terra. E sal cumpre o propósito, irmão, sem mexer na identidade. Um arroz sem sal tem gosto de isopor, um arroz com sal tem gosto de arroz e não de sal. Porque o sal, ele cumpre o propósito dele, mas ele não rouba a identidade das pessoas. Ele permite que as pessoas sejam elas. Isso é empatia. Empatia não é eu me colocar no lugar da outra pessoa, porque isso é misericórdia. Empatia é eu permitir que a outra seja a outra, do jeito dela, do gosto dela, da maneira dela. Existem dois tipos de sal, irmão: o sal fino e o sal grosso. O sal fino, quando você coloca na comida, ele some. O sal grosso você coloca na carne e ele continua lá, irmão. Pode deixar ele o dia todo no fogo, a carne torre e ele continua lá, sal grosso, aparecendo. Só tem um jeito de se livrar do sal grosso, irmão: batendo na carne. Quer conhecer um crente sal fino, sal grosso? Começa a bater na carne dele, irmão. Começa a confrontar. Começa a pregar aquilo que mexe com a pessoa. Você já vai ver logo a reação. Diga para alguém do lado: o sal não existe para salgar. O sal existe para temperar. Pastor André Fernandes falou algo sobre o sal muito interessante. Ele disse que o sal produz na gente sede. Então nós somos o sal da terra, amém? Então as pessoas que olham para nós vão ter o quê? Do quê? Salmo 42, versículo 1, a minha alma tem sede de Deus. E o salmista melhor diz, do Deus vivo. O que Davi está dizendo é que é o seguinte: todo mundo tem sede, tem uma sede do tamanho de Deus. O problema é que algumas pessoas olham para mim, mas eu não quero ser sal, irmão. Eu não quero confrontar ninguém, eu quero ser o politicamente correto. Eu quero ser aquele que concorda com tudo. Aí eu sou um crente açúcar, que ao invés de produzir nas pessoas sede, atrai a mosca. A Bíblia diz que em João capítulo 4, que quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus, Jesus diz para ela: mulher, eu tenho água para você. E Jesus começa a falar com ela e começa a produzir sede na alma dela. E olha o que ela fala no versículo de número 15 de João capítulo 4, ele disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus começou a produzir sede naquela mulher, porque Jesus começou a falar de coisas que aquela mulher precisava. O que aquela mulher precisava, pastor? De água. Porque sendo ela prostituta, ela não podia tirar água em qualquer horário do dia, porque as mulheres sérias usavam esses horários. Então o único horário que restava era meio-dia.
E ela sabia o que era faltar água pela madrugada, e os seus filhos falarem: mãe, eu estou com sede, e elas falarem: olha, vamos esperar para o meio-dia. Jesus vem e rompe o sistema reticular de informação dela. Pastor, o que é isso? É um filtro no nosso cérebro, que filtra e que só deixa entrar aquilo que é importante. Jesus fala para ela daquilo que para ela era importante: água. Só que Jesus começa a conversa com ela pedindo um copo de água, mas Jesus termina a conversa com ela oferecendo uma fonte de água. Não, você não entendeu, irmão. Você quer que Jesus transforme o seu copo em fonte? Coloque na mão de Jesus. Deixa a disposição para Jesus. Deixa a disposição de Jesus. Jesus nesta noite te pede um copo e te oferece uma fonte. Jesus te pede alguns dias na presença dEle na terra para adorar, e te oferece a eternidade com Ele no céu. Quantos querem? Quantos querem? Então aplauda o nome do Senhor, aplauda. Mas aplauda dando brados de gratidão a Ele. Cheira la ramachou. A partir de hoje as pessoas vão olhar para você e vão voltar a te perguntar: onde é que é a sua igreja? Que pastor querido é esse que você tem na sua vida? Eu quero conhecer esse homem de 1,40 m de altura, mas é invocado demais, irmão, apaixonado demais por Jesus. A partir de hoje as pessoas vão olhar para você e dizer: que paz é essa, amiga, sua louca? Que eu estou indo em tudo quanto é balada e não vejo esse sorriso na segunda-feira, não tem esse sorriso na segunda-feira. A partir de hoje Deus vai liberar sobre a sua vida o sal, para que você faça com que as pessoas tenham vontade de vir beber nessa água que você está bebendo. Pastor, como é que eu faço para ganhar alma? Fala para um sedento aonde você encontrou água. Fale, só fale, diga: olha, só vem, só vem. Aleluia. Diga: eu cheguei lá, ofereci um copo e Ele me deu uma fonte. Quem se domina alinha um sentido da sua vida. O grande problema das pessoas, irmãos, é por isso que a morte amedronta tanto as pessoas, porque elas não sabem para onde estão indo. E como diz o filme esse filme mesmo que você está pensando, Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, qualquer atalho serve. Para quem não conhece o Deus vivo, qualquer Deus morto serve. O caminho do fracasso e do sucesso, da vida e da morte, da bênção e da maldição, é o mesmo caminho, irmão. Assim como a mesma BR-101 que leva a Porto Alegre, também leva a Florianópolis. A mesma BR, então não basta estar no caminho, você precisa estar na direção certa. Existiam muitas pessoas que estavam no caminho, mas não estavam caminhando. E é caminhando que se faz o caminho, é caminhando que se valoriza o caminho. Então não adianta: pastor, eu estou na igreja, eu estou no caminho. Você está no caminho? Bartimeu também estava. Marcos capítulo 10, mas a Bíblia diz que ele estava sentado, cego e mendigando. Não adianta você estar no caminho, você estar estático, estar parado, mendigando a felicidade, mendigando a bênção, mendigando a presença, sem visão. Lucas capítulo 17, Jesus encontrou 10 homens que estavam no caminho dele, mas estavam leprosos. Você sabe como que sabia se uma pessoa estava leprosa? Sabe como que o sacerdote sabia? Por exemplo, se a lepra era no braço, o sacerdote colocava fogo aqui. Se a carne queimasse, a pessoa não sentisse nada, não sentisse emoção, não sentisse dor, é porque ela estava leprosa. Existem pessoas que não sentem nada mais dentro da casa de Deus, irmãos. O fogo pega, não sente. A glória desce, não sente. O povo adora, não sente. Se preocupe com isso. Eu não estou condenando você, eu estou dizendo para você se preocupar com essa insensibilidade. Aqueles 10 homens estavam no caminho, mas estavam leprosos. Lucas 17,
Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu estava no caminho, mas em cima de uma árvore. Não sei que nome eu dou a essa árvore, se é o orgulho, se é o achismo, se é a teimosia, se é a auto-justificação. Marcos capítulo 9, Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo estava no caminho, mas estava caído. Caminho só é caminho se eu estou andando, irmão, e estou andando no sentido certo, na direção certa. Nesta noite o Espírito Santo vai tomar você e vai levar você para o caminho certo, no sentido certo. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Às vezes o Espírito vai conduzir você para o deserto. A palavra deserto na etimologia hebraica quer dizer voz. Diga comigo, voz. Por isso que algumas vezes Deus precisa nos levar para um lugar de silêncio, porque só assim nada nos distrai e a gente pode ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 2, que Simeão foi levado pelo Espírito Santo para o templo, e lá ele teve o privilégio, grande privilégio, de tomar o menino Jesus nos seus braços e apresentá-lo. Se você é dominado pelo Espírito, esse Espírito vai trazer você para o templo. Tem gente querendo pegar menino Jesus no braço, dentro de casa, irmão, sem fazer nenhum esforço. Uma pessoa que não vem na igreja, ela só não pode vir por dois motivos: ou porque ela está fisicamente presa, ou fisicamente doente. Se uma pessoa que não vem para a igreja, ela não está fisicamente presa e nem fisicamente doente, ela está espiritualmente presa e espiritualmente doente. Porque uma pessoa com saúde, ela tem fome. Uma pessoa com saúde, ela tem sede. Sabe assim, quando você já comeu e você chega na casa de alguém, já sente aquele cheirinho daquela comida que você gosta, aí você lhe oferece, no começo você faz, mãe, não, deixa. Aí de repente alguém diz, não come, daí você come só um pouquinho. Você não está com fome, mas aquela comida, irmão, sempre é bem-vinda. Quantos têm fome da presença de Deus? Quantos têm sede da presença de Deus? Quantos têm domínio próprio para fazer uma dieta no Espírito? Aleluia! Então deixa o Espírito trazer você para a igreja, Simeão, para que você tome o menino Jesus nos braços, para que você tome o teu Salvador nos braços. Simeão foi levado pelo Espírito para o templo, para receber o Salvador nos braços. Hoje o Espírito Santo traz eu e você, para que nós estejamos nos braços dele. E por último, Ezequiel capítulo 8, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, o Espírito Santo, o Espírito pegou ele e deixou ele entre a terra e o céu, é o que diz o versículo 3 do capítulo 8, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Diga comigo, entre a terra e o céu. Na semana retrasada eu fui em Nova Petrópolis, numa fábrica, numa roça de morango, e eu fiquei muito curioso, porque eu percebi que os morangos não estavam na terra, eles estavam suspensos assim, não sei como é que é o nome daquilo que se dá. Aí eu chamei o rapaz e disse, por que que os morangos estão suspensos, eles não estão na terra? Eu perguntei para ele, eles não são produtos da terra? E o roceiro lá disse, sim, são produtos da terra, mas para que eles possam produzir morangos saudáveis e bonitos, eles não podem ficar em contato com a terra. E eu disse, por quê? Ele disse, porque a mesma terra que deu vida para o morango, tem poder de matá-lo. Eu disse, por quê? E ele disse, porque os parasitas da terra vão começar a querer comer o morango, e aí a gente até dá para mantê-los na terra, mas vai ter que botar um inseticida, sei lá o nome daquele trem,
os agrotóxicos, e aí o morango vai perder a qualidade, e vai deixar de ser orgânico, vai deixar de ser saudável. Aí o Espírito Santo perguntou para mim: entendeu, cabeção? Eu digo: espera aí que eu estou processando. Então quer dizer que nós somos da terra, Gênesis 2:7, mas se nós ficarmos na terra, a mesma terra que nos gerou, que nos formou, ela nos mata? Deus disse: é isso. É por isso que vocês estão assentados, a igreja está assentada nas regiões celestes. Por isso que Ezequiel 8:3 diz que o Espírito Santo o levantou entre o céu e a terra, e o conduziu no ar a Jerusalém. Se Ezequiel fosse andando, irmão, ele iria se cansar. Existem muitas pessoas que estão cansadas, sabe por quê? Porque não estão deixando o Espírito Santo carregar, não estão deixando o Espírito Santo transportar. Aí é por isso que você está tão cansadinho dessa vida. Qual o caminho que você está? Pastor, eu estou na igreja evangélica, Ministério do Teu Reino. Beleza. Mas isso aqui não é um caminho, isso é uma denominação, irmão. Jesus disse em Marcos 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então domínio próprio é quando você entrega o seu domínio próprio, o seu livre-arbítrio ao domínio dele. Você entrega. E você só faz isso porque você é uma pessoa sábia. E a Bíblia diz em Provérbios 15:24, para o sábio, não é para o inteligente, não é para o fortão, não é para o arrogante, para o orgulhoso, não, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está aqui embaixo. Fique em pé, por favor, enquanto a banda sobe. E este não é o recreio, tá, irmão? Não saia do seu lugar, só a banda, por favor. Domínio próprio. Por falta de domínio próprio, você está deixando de viver na plenitude o que Deus tem para a sua vida. Porque você quer viver do seu jeito, você já poderia estar acessando lugares em que você ainda não está. Você não consegue ser você sozinho. Você não consegue ser você sem Ele. Nas suas forças. Você pode ser uma pessoa disciplinada, mas não tem domínio próprio. Se tivesse, sua vida estaria num outro nível. Você estaria orando mais. Você estaria jejuando mais. Você estaria lendo a Bíblia mais. Então nessa noite, entenda, irmão, que o Espírito Santo, Ele está aqui, facinho para ti, disponível para ti, que quer ir para o outro nível em Deus, que quer ter não só disciplina, mas domínio próprio, para você andar nas asas do Espírito.